Estranho, vá e diga a Esparta que aqui jazemos, obedecendo às suas leis. Poucas palavras encapsulam tanto sacrifício, tanta coragem. Em um mundo onde a glória era medida em batalhas e a honra valia mais que a própria vida, como um rei de uma pequena cidade-estado grega conseguiu transcender o tempo e se tornar um símbolo imortal de resistência. Imaginem o cenário: um desfiladeiro estreito, rochas escarpadas de um lado e o mar agitado do outro, e no meio, a sombra imponente de um guerreiro que se recusou a ceder. Esta é a história de Leônidas. O nome Leônidas ecoa através dos séculos, um farol de bravura que desafiou as probabilidades. Mas o que realmente aconteceu nas Termópilas? Será que tudo o que sabemos é apenas um mito forjado pelo tempo? Ou existe uma verdade ainda mais poderosa por trás da lenda dos 300 espartanos? Sua figura inspirou filmes épicos, livros que moldaram gerações e continua a ser a personificação da defesa intransigente da liberdade. Hoje, vamos desvendar a verdade por trás do mito, explorando não apenas os eventos que o tornaram famoso, mas também o que sua história nos ensina sobre liderança, coragem e o custo inestimável da liberdade. Preparem-se para uma jornada ao coração da Grécia Antiga, onde o destino de civilizações inteiras foi forjado no calor da batalha. Para entender Leônidas, precisamos primeiro entender Esparta. Não era uma cidade comum, era uma sociedade militarizada, forjada na disciplina e na busca incessante pela perfeição física e marcial. Desde o nascimento, cada espartano era avaliado. Os fracos eram abandonados, os fortes eram moldados. Aos 7 anos, os meninos entravam na agogê, um sistema de treinamento brutal que os transformava em guerreiros indomáveis. Fome, frio, dor, tudo era parte do aprendizado para forjar soldados que não conheciam o medo, apenas o dever. A honra era seu maior bem e a morte gloriosa em batalha, a maior aspiração. Uma mãe espartana entregava ao filho o escudo com a exortação: com ele ou sobre ele, significando: volte com sua honra intacta, ou morto no campo de batalha. Leônidas, nascido na linhagem real dos Agíadas, não foi exceção. Embora fosse um rei, passou pelo mesmo treinamento rigoroso que qualquer outro espartano. Ele era um rei guerreiro, não um mero governante. Sua educação não se baseava em luxos ou privilégios, mas sim na arte da guerra, na estratégia e na liderança pelo exemplo. Ele era o terceiro filho de Anaxandridas, Gundo, e sua ascensão ao trono foi uma reviravolta do destino, sucedendo a seu meio-irmão, Cleômenes I. Essa formação única, aliada à sua herança real, o preparou para o momento mais crítico da história grega. Ele não era apenas um líder. Ele era a personificação dos ideais espartanos, um homem forjado para a guerra e para o sacrifício. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. A Grécia, um mosaico de cidades-estado independentes, enfrentava naquele momento o maior desafio de sua história. A leste, o Império Persa, sob a liderança do ambicioso imperador Xerxes, erguia-se como uma força avassaladora. Xerxes, filho de Dário I, que havia sido derrotado em Maratona uma década antes, jurou vingança e a subjugação completa da Hélade. Seu exército era colossal, uma máquina de guerra que, segundo as fontes antigas e talvez exageradas, contava com milhões de homens, oriundos de todas as satrapias do vasto império, marchando sob o estandarte do Rei dos Reis. Era o maior exército que o mundo antigo já havia testemunhado, e sua marcha implacável ameaçava engolir a liberdade grega. As guerras médicas não eram apenas um conflito territorial, eram um choque de civilizações, onde a autocracia oriental se chocava com a nascente democracia e os ideais de liberdade ocidentais.
Xerxes não apenas buscava expandir seu domínio, ele desejava humilhar a Grécia, apagar sua independência e incorporar suas riquezas ao seu império. Diante dessa ameaça existencial, as cidades-estado gregas, historicamente divididas por rivalidades e conflitos internos, foram forçadas a considerar uma união sem precedentes. Foi nesse cenário de desespero e determinação que a escolha estratégica das Termópilas se tornou crucial. O desfiladeiro, cujo nome significa portas quentes devido às suas fontes termais, era uma passagem estreita entre as montanhas e o mar Egeu. Sua geografia era um presente para a defesa, um gargalo natural que anulava a esmagadora vantagem numérica persa. Nele, uma pequena força poderia deter um exército gigantesco, transformando a batalha em um combate corpo a corpo, onde a disciplina e a bravura gregas poderiam se sobressair. A decisão de resistir ali, tomada após intensos debates e consultas a oráculos, que muitas vezes falavam de sacrifícios necessários para a salvação da Grécia, refletia uma mistura de estratégia militar astuta e fé nas antigas profecias. Leônidas, profundamente ciente das crenças de seu povo, interpretou o oráculo de Delfos como um chamado ao sacrifício real. Leônidas não estava sozinho com seus lendários 300 espartanos. Embora a história muitas vezes foque neles, eles eram a vanguarda e o coração de uma força grega maior, composta por soldados de outras cidades-estado. Tessálios, tebanos, focídios, coríntios e outros aliados gregos, totalizando cerca de 7. Velhos e homens, uniram-se sob a liderança espartana. Contudo, a disciplina e a reputação dos espartanos eram incomparáveis, e os 300 eram a elite, os guerreiros mais temidos da Hélade. Sua tática de combate, a falange espartana, era uma formação impenetrável de escudos e lanças. Homens ombro a ombro, escudos entrelaçados, movendo-se como uma única entidade, eram capazes de desestabilizar e romper qualquer linha inimiga. Os persas, com suas armaduras mais leves e armas de menor alcance, eram frequentemente esmagados por essa parede de aço e disciplina. Por 2 dias, a falange grega, liderada pelos espartanos, repeliu ondas de ataques persas, infligindo perdas pesadíssimas ao exército de Xerxes. A moral persa começou a ruir, e o próprio Xerxes, que observava a batalha de seu trono, estava perplexo com a resistência. Mas então veio a traição. Efialtes, um grego local movido pela promessa de riqueza, revelou a Xerxes uma rota secreta através das montanhas, um caminho de cabras que contornava o desfiladeiro principal. Essa revelação mudou o curso da batalha. Ao saber da manobra persa, Leônidas enfrentou uma escolha impossível. Percebendo que seriam cercados, ele tomou uma decisão que ecoaria pela eternidade. Ele ordenou que a maioria das forças aliadas recuasse, salvando milhares de vidas gregas para futuras batalhas. Ele e seus 300 espartanos, juntamente com alguns tebanos e tessálios que escolheram ficar, permaneceram para lutar até a morte. Era um sacrifício deliberado, uma defesa desesperada que visava atrasar o avanço persa o máximo possível, permitindo que o restante do exército grego se reorganizasse e a frota naval se preparasse. Os últimos momentos dos espartanos e seus aliados foram de bravura indomável. Lutaram com lanças quebradas, depois com espadas e, finalmente, com as próprias mãos contra um mar de inimigos. A defesa foi brutal e sangrenta. Leônidas caiu, mas seus homens lutaram ferozmente para proteger seu corpo, um ato de honra máxima. Cada espartano que jazia morto nas Termópilas o fazia com o rosto voltado para o inimigo, sem dar um único passo para trás. O impacto psicológico dessa resistência nos persas foi imenso. Eles haviam vencido, mas a um custo terrível, e a imagem daquela pequena força, desafiando o império inteiro, ficaria gravada em suas mentes,
um presságio sombrio do que ainda estava por vir. A derrota estratégica nas Termópilas, embora um revés tático para os gregos, transformou-se numa vitória moral e catalisador para a resistência. O sacrifício de Leônidas e seus homens não foi em vão. Ao deter o avanço persa por vários dias, eles concederam um tempo precioso para que as outras cidades-estado gregas se organizassem. Esse atraso permitiu que a frota naval grega se posicionasse estrategicamente e que as defesas terrestres fossem reforçadas. A feroz resistência nas Termópilas demonstrou a Xerxes que a Grécia não seria subjugada facilmente e que a luta pela liberdade seria travada até o último fôlego. Este ato de bravura ressoou por toda a Hélade, forjando uma união sem precedentes entre as cidades-estado que antes viviam em constante rivalidade. A mensagem das Termópilas ecoou e se espalhou, inspirando uma determinação inabalável para resistir. Pouco tempo depois, essa união culminaria nas decisivas batalhas de Salamina e Plateias, onde os persas seriam finalmente derrotados e expulsos do território grego. Foi o sacrifício de Leônidas que acendeu a chama da resistência que levaria à vitória final. O legado de Leônidas e dos 300 espartanos não se restringiu à vitória militar. Sua memória foi imortalizada pelo poeta Simônides de Ceos, que compôs o famoso epitáfio gravado no monumento erguido no local da batalha. Estranho, vá e diga a Esparta que aqui jazemos, obedecendo às suas leis. Estas palavras simples, mas poderosas, encapsulam a essência do dever, da disciplina e do sacrifício espartano. O monumento e o epitáfio serviram como um lembrete perene da coragem inabalável e da dedicação à pátria. A história de Leônidas transcendeu o tempo, tornando-se um símbolo universal de bravura, dever e do sacrifício supremo pela liberdade. Ao longo dos séculos, sua figura inspirou inúmeros líderes militares, pensadores e artistas. De generais romanos a estrategistas militares modernos, a tática e o espírito de Leônidas foram estudados e reverenciados. Sua história foi contada e recontada, adaptada para diferentes culturas e contextos, mas a mensagem central permaneceu inalterada. A coragem de enfrentar probabilidades esmagadoras e a disposição de morrer por aquilo em que se acredita. Em tempos de opressão e desafio, Leônidas permanece como um farol de resistência. Mesmo em nosso mundo moderno, tão distante dos escudos e lanças da Grécia Antiga, a história de Leônidas continua a inspirar. Ela nos lembra que, por vezes, a verdadeira força não reside no número, mas na convicção e na união de propósito. A eterna questão que a saga das Termópilas nos apresenta é profunda. O que estamos dispostos a sacrificar pelos nossos valores e pela nossa liberdade? Em um mundo onde a liberdade e a autonomia são constantemente desafiadas, a resiliência de Leônidas e seus homens serve como um lembrete poderoso de que a defesa desses ideais exige coragem, sacrifício e uma determinação inabalável. A reflexão final que nos impõe é sobre o verdadeiro significado de heroísmo e legado. Leônidas não buscou a glória pessoal, mas a salvação de sua pátria. Seu ato não foi de desespero, mas de cálculo estratégico e profundo senso de dever. Ele personificou a ideia de que um pequeno grupo, unido por um propósito comum, pode mudar o curso da história. A coragem de enfrentar probabilidades esmagadoras, a resiliência diante da adversidade e o poder da determinação são lições atemporais que a história de Leônidas nos oferece. Portanto, ao olharmos para o passado, não apenas revisitamos lendas, mas encontramos espelhos para o nosso próprio presente. A história de Leônidas não é apenas sobre uma batalha antiga. É sobre a capacidade humana de resistir, de se sacrificar e de inspirar. É sobre o eco eterno de um rei guerreiro que, ao cair, ergueu um império de ideais que perdura até hoje. Pensem nisso.
O que significa ser verdadeiramente livre? E o que você estaria disposto a fazer para proteger essa liberdade? A resposta, talvez, esteja na poeira das Termópilas, sussurrada pelo vento.